Essa aqui é a máquina da Rota RTT 8000, troca do fluido da transmissão automática. O passo a passo dela para fazer a troca 100% do fluido. E aqui a gente vamos mostrar as opções que tem, a novidade da parte para esgotar o fluido. Também aqui as questões de como reciclar, como adicionar e como fazer a troca, utilizando a máquina, todos os recursos dela. E também nós vamos acompanhar aqui um aplicativo, daí nós utilizamos no processo de troca um aplicativo que também vai ter os próprios passo a passo, e nós vamos unir as informações que tem no aplicativo profissional, de uso profissional, com os recursos da máquina. Então aqui a gente tem o veículo, né, ele é um 2023. Aqui tem a parte do óleo, filtro, né? Aí mais para baixo aqui, ó, nós vamos ter os fluidos, né? Aqui no caso vai ser um Dexon 6, temos várias marcas que o aplicativo utiliza. O total é 8,25, né? 250 ml. E o parcial que a gente vai aprender aqui, ó, é esse 5 litros, tá? Por isso que é bom ter uma informação técnica, tá? Então aqui tem todos os passo a passo. Chegando aqui, qual que é o conector? Ele já tá lá no carro, tá? A gente vai mostrar. Qual que é o conector? Ele vem na nossa maleta que é adquirido à parte, esse conector aqui, ó, tá? Esse é um conector que é necessário na troca. Aí também vai ter aqui a questão do torque. Eu vou avançar aqui aonde que ele está localizado. Esse carro tem dois lugares para conectar. Um aqui na lateral, a gente tira a roda, certo? Tá ali as mangueiras já no lugar. E é onde a gente já vai ter também o acesso ao nível do carro. Então, nós já verificamos o nível do carro, tá? Nós já passamos o aparelho e a gente vai seguir essa sequência. Então todo carro, quando chega, um dos procedimentos é andar com o carro, o outro procedimento é passar um aparelho de diagnóstico, o outro procedimento é verificar o nível, saber se o veículo chegou no nível, e no processo de verificação do nível a gente tira uma amostra para saber se ele tem partícula, cheiro de queimado, né? E também o principal, que é o nível. Dificilmente, em alguns lugares, aí, outras mecânicas, muitas vezes, não tem um conhecimento técnico de verificar o nível. Então, todo veículo tem que ter nível. Quando chega e quando o veículo vai embora, também tem que verificar o nível, tá? Então, num dos processos do aplicativo, ele já vai me mostrar se o veículo troca o filtro ou não, tá? E aqui, ó, procedimento de nível, tá? Qual que é o procedimento de nível? Então, no momento da troca, a gente vai utilizar isso aqui, tá? Então, todo veículo tem que sair da oficina com o nível correto do fluido, tá? Vamos utilizar uma das opções, que é esse coletor, tá? É uma criação do nosso amigo aqui. Desenvolveu aqui para facilitar. Lembra que antigamente precisava de um balde graduado para poder esgotar? Agora ela vem com essa opção. Como que a gente vai utilizar ela usando a máquina? Nós podemos entrar aqui na primeira janela, nós vamos utilizar aqui um dos processos que é drenar o cárter. Então nós vamos drenar o cárter direto aqui no coletor e nós vamos conseguir saber quantos fluido que saiu. Todo veículo ele vai ter um parcial. E nesse momento também nós conseguimos já verificar se esse veículo ele estava no nível. Então nós temos aqui o total 8,250 e o parcial, que seria o cárter, tá? 5 litros. Então nós conseguimos saber se esse veículo também já estava no nível. Quando nós verificamos o nível, né, como o carro chegou, até na própria drenagem ali do cárter, nós temos uma amostra do fluido antigo, né, que estava ali, e do fluido novo. Um dos testes que nós fazemos é o de translucidez, para mostrar um pouco do nível de contaminação, né, a luz não passa pelo fluido, né, devido ao tempo de uso, e aqui o fluido novo, né, nós conseguimos ver que não tem contato com nenhuma contaminação. Um dos motivos do teste também de translúcido é saber se tem alguma partícula brilhante, que seria algum componente que se soltou ou a saúde da transmissão. Nós conseguimos verificar por aqui. Um deles também é o cheiro, se tiver um cheiro de queimado, né? Não tem. E também, só que assim, o nível de contaminação está um pouco alto. Pode ter passado um pouquinho do tempo de troca, né? Mas é bom sempre fazer essa verificação antes de fazer a troca, tá? Então, existem alguns processos que são andar com o carro, né? Fazer os testes de troca de marca, verificar o nível, nós já verificamos ele, e passar o aparelho de diagnóstico. Se tiver alguma falha na transmissão, tentamos entender qual é o motivo que gerou aquilo. Talvez ali não efetuar a troca e devolver o fluido velho, por isso que a gente já esgota direto na máquina. E se algum processo desse falhar,
nós temos aqui como repor o fluido. Então, ao invés de esgotar ele e aquele num balde geral da oficina, né, no galão, para ele não se contaminar, nós guardamos na própria máquina. Se em algum processo não passar no nosso checklist, nós vamos devolver o mesmo fluido, tá bom? A máquina ela vem com uma opção como reconhecimento do fluxo automático. Ali no veículo está conectado a ferramenta de adaptação para poder conectar, certo? E no momento de ligar ali, de conectar, não precisa se preocupar com o fluxo da transmissão. A própria máquina faz com que você faça a troca ali, o reconhecimento automático, tá? Esse reconhecimento aqui se torna automático, mais prático, mais ágil e seguro. Aí vamos conectar ela nas mangueiras. Nesse momento, nós tiramos uma análise, tá? Já tem um pouquinho fora, a gente esgotou o recipiente, aqui também tem um outro recipiente. O que nós vamos fazer? Antes de funcionar o veículo, vamos completar o que foi drenado dali. Então eu tenho aqui o parcial, que seria o cárter, tá? Nós vamos entrar na opção ali de enchimento de óleo novo. Na própria máquina aqui, ó, enchimento de óleo novo, com o carro desligado, enchimento de óleo novo, nós vamos completar a máquina, ó, tá zerada a máquina, tá? E aqui eu vou programar ela com o parcial. Vamos adicionar ali o fluido. E aqui no caso, nós poderíamos usar os 8 litros aqui para fazer a diálise, né? A troca, por igualdade que seja. Nós vamos usar um pouquinho a mais, porque esse fluido passou um pouquinho do tempo de troca. Nós vamos usar pelo menos ali uns 2 litros a mais, tá? Nós vamos adicionar na máquina e vamos repor. E a diferença que sobrar na máquina, nós vamos fazer a troca por igualdade, que é o momento de troca de marcha, né? Nesse processo, é o momento de completar o que nós acabamos de drenar, tá? Tem um pouco aqui no copo também. Nós vamos, pelo que o veículo pede, 5 litros, certo? Então, colocamos aqui já o fluido novo, na quantidade de 5 litros, tá? Aqui, enchimento do óleo novo, porque o kart está vazio e o veículo está desligado. Vou programar a máquina para 5 litros, tá? Vou ficar apertado aqui, ó. Também posso ir apertando, mas ficar apertado se torna mais rápido. Ó, coloquei 5 litros. Agora aqui, muito importante é o seguinte: a hora que eu colocar para a máquina adicionar o fluido, eu tenho que verificar se no momento que eu fiz as conexões ali não vai vazar. Senão eu viro as costas, começa a vazar tudo o fluido, porque às vezes eu não apertei a abraçadeira correta ou não engatei correto. Então muita atenção nesse processo também, tá? Nesse momento aqui já vamos adicionar. Nesse momento ela está mandando o fluido novo, tá? Ela vai verificar aqui a porcentagem, o fluido está indo. E sempre verificando se as mangueiras estão todas conectadas, não tem nenhum vazamento. Sempre atento do lado da máquina. Começou a escurecer, né? Mesmo que, você pode reparar, mesmo que nós já colocamos o fluido novo ali, ele ainda teve um pouco de contato com o fluido que sobrou lá, o residual, né? Por que acontece? A cor mais escura vai predominar sobre a mais clara. Não quer dizer que contaminou ele, tá? Mas ainda tem um pouco de impureza lá. Qual que é um dos processos agora? Eu vou otimizar o tempo, que é o ciclo de limpeza. Tá aqui, ó. Primeira opção. Posso fazer antes de drenar e posso fazer agora também, que nesse processo eu vou ganhar tempo, além dele filtrar, que ele vai passar pelo filtro, eu vou ganhar tempo para que ele chegue na temperatura de troca. Todo veículo tem uma temperatura de troca, tá? Então, acompanhando aqui, ó, o próprio aplicativo, eu vou estar aqui no momento aqui de troca e ele me mostra bem aqui no finalzinho, ó, entre 90 a 95 graus. Com o aparelho de diagnóstico, a gente vai monitorar isso daqui, tá? E nesse momento, até ele aquecer e chegar na temperatura de troca,
eu vou vir aqui, ó, ciclo de limpeza. Posso programar ele quantos minutos for necessário. Vou programar ele aqui, ó, para 20 minutos, que é um tempo que nós já estipulamos que ele possa chegar próximo da temperatura de troca. Nesse processo, a máquina tem um filtro, e é um filtro fácil de encontrar, um uso de carro popular, nós temos em todos os lugares, tá? A máquina tem um filtro, e esse filtro serve para 4 trocas, tá? Dependendo da sujidade. Nesse caso aqui, ainda ele passa por uma troca. Se tiver um óleo bem mais escuro que isso daqui, ou com alguma partícula, ou assim, a gente tenta filtrar o máximo possível, tá? Então aqui já gerou pressão, então quer dizer que está vindo uma pressão saudável lá da transmissão, eu consigo acompanhar por aqui também, tá? Então nesse processo aqui eu já consigo passar a recircular e a máquina está recebendo e está recirculando e devolvendo, tá? Ela está fazendo esse processo de filtragem aqui, tá bom? Então vamos iniciar. A partir de agora, cronometrado, tá? Ela vai cronometrar para mim o tempo de limpeza passando pelo filtro. No caso, se eu deixasse ele aqui funcionando, estaria passando pelo filtro já. Mas, como eu tenho um temporizador aqui, eu vou utilizar ele porque ela vai me dar um aviso sonoro. E assim que ela finalizar com esse aviso sonoro, eu vou acompanhar pelo aparelho diagnóstico a temperatura, se já está próximo da temperatura de troca, tá? Então, ó, com o aparelho diagnóstico, como foi falado, primeiro anda com o veículo, depois verifica com o aparelho se ele tem falha, depois vamos verificar o nível do fluido e depois nós vamos tirar uma análise, se tiver cheiro de queimado, se tiver alguma partícula, temos aqui uma análise. No aparelho diagnóstico, tá? No momento aqui ele se encontra com 49 graus, tá? Temperatura do óleo da caixa de transmissão, de velocidade, né? Então eu tenho aqui 49 graus. A temperatura de troca seria os 90. Otimizando o meu tempo, eu tenho aqui o ciclo de limpeza. Então nesses 20 minutos, acreditamos que ele já vai chegar na temperatura de troca. Agora aqui no momento, troca por igualdade. Então nós já fizemos todos os procedimentos. Esse aqui é o restante que sobrou de troca. Nesse momento aqui requer uma atenção. Vai ser a troca por igualdade. Nesse processo ela vai calcular o que vai vir lá da transmissão devido a essa pressão e depois ela já vai calcular e ela vai completar o que ela acabou de recolher. Então aqui, ó, troca por igualdade. Nesse caso aqui que requer atenção, o que eu vou fazer? Eu vou deixar 1 litro aqui, não programado pela máquina, que ele vai servir para nível, tá? Um dos motivos da gente vender um pouquinho de óleo a mais seria por causa do nível. Então eu vou programar ela aqui, ó, para 4 litros. Tá? E 1 litro vai ficar específico para nível. Lembrando, todo veículo, depois da troca, tem que sair com o nível aferido. Nós vamos mostrar no cruze como que é a aferição do nível dele. Nesse momento, vai precisar de um profissional dentro do veículo, tá? Nós já temos um profissional lá. Ele vai fazer a troca de marcha, porque alguns componentes dentro da transmissão, no momento que for fazer a troca de marcha, vai liberar o fluido e vai coletar o fluido novo. Então, nesse processo onde ele vai trocar, e aqui vai oscilar a pressão. Então eu vou iniciar, eu vou orientar o profissional lá na troca de marcha. Olha lá, começou a circular, tá? E quando ela começa a recolher, pode ver que está aumentando ali, ela já calcula e vai adicionar o fluido novo, ó. Então ela vai recolher e vai adicionar. Ó o ponteiro, a linha está aliviada. Olha lá, vai subindo a pressão, ela vai adicionando. Junto do aplicativo aqui ele já me orienta, tá? Deixar ali fazendo as trocas de marcha, mantendo 5 segundos cada um na temperatura. E depois na aferição do nível, aqui, vou deixar ele no modo P de parque, tá? A hora que ele estabilizar, e assim a gente verifica o nível. Aqui já está começando a clarear, fluido novo e o fluido velho aqui. Já estamos lá 35%. E pode ir trocando de marcha, pode colocar no drive, 5 segundos cada um ali. Olha lá. Então aqui que a gente pode deixar no P. Então agora que ele fez a troca das marchas, tá? Esperar uns 30 segundos, ela tem que estabilizar, tá? E agora a gente vai erguer o veículo e verificar o nível, tá? Melhorou bem a coloração aqui, só que esse veículo precisaria de um pouquinho mais. Ele já deu uma melhorada na coloração, só que para ele ficar exatamente nessa cor, a gente precisaria de um pouquinho mais de fluido.
Por isso, a importância de orientar o cliente, tá? Para ele regularmente fazer a troca a cada 50 mil quilômetros, uso urbano, ou quando puxa uma carretinha com 40 mil quilômetros, né? Então é o seguinte, precisaria de mais. Nós já utilizamos 10 litros nessa troca, né? Só que faltaria um pouquinho mais para a coloração, mas o fluido está trocado 100%, tá? Isso aí é o nível do carro, ó. Então todo carro tem que sair no nível, tá? Esse é um dos processos de verificação de nível. Eu vou mostrar mais uma opção que a máquina tem aqui. Vou aproveitar que está saindo bastante fluido, eu ainda tenho um litro aqui na máquina. E é o seguinte, ó. Eu consigo fazer isso no início, quando eu quero drenar o kart. Eu posso drenar por aqui, pelo coletor. E eu também posso fazer essa drenagem aqui, ó. Reciclagem do óleo velho. Eu vou drenar aqui 500 ml, não precisa apertar tudo não, cara. Uhum. Eu vou drenar 500 ml aqui. Então eu posso programar ela para 5 litros se for o cárter. Ó. Eu tenho uma opção de drenar sem eu drenar por aqui. Posso drenar usando as próprias mangueiras aqui, tá? Então eu vou drenar ali 500 ml só para simular. Eu ainda tenho um óleo aqui sobrando para teste. E agora aqui, ó, eu vou adicionar enchimento do óleo novo. Se esse veículo não vazasse ali no bujão, eu poderia fazer o quê? Programar a máquina para 500 ml até que ela venha vazar. Exatamente. Nesse processo que vamos fazer a verificação do nível, depois de já feita a troca, para nós verificar a coloração que ele vai sair, olha lá, ó, e ele já sai um pouquinho ainda escuro, mas precisaria de mais fluido para limpar. Por isso que é a importância de não deixar passar muito tempo, ó, da troca. A gente precisaria de mais fluido para fazer ele ficar mais vermelhinho.